Olá, eu sou a professora Janaína, sou professora de vocês de História. O nosso conteúdo de História é falando sobre o Iluminismo. Poderíamos dizer que o Iluminismo foi um movimento político e filosófico que ocorreu principalmente na França, no século XVIII. E esse movimento questionou as estruturas do antigo regime, do absolutismo monárquico e os pilares do poder da Igreja Católica. Para os iluministas, a maioria da população estava mergulhada na ignorância e no fanatismo religioso, e somente a razão poderia libertá-las. Por isso, o iluminismo também é conhecido como Ilustração ou Século das Luzes. Os iluministas, eles opunham-se ao conhecimento baseado no autoritarismo e na tradição, e propunham uma nova forma de conhecimento baseado na razão. O iluminismo ele pode ser dividido em duas partes, entre pensadores e políticos, entre pensadores e filósofos que falam sobre política e pensadores e filósofos que falam de economia. Aqui nós temos uma relação desses principais pensadores. Temos o John Locke, que defendia o liberalismo político. Voltaire defendia a liberdade de expressão e a tolerância. Montesquieu propôs a divisão dos poderes em três partes. Rousseau defendia o contrato comercial. Denis Diderot e Jean de Lambert, esses dois se dedicaram à direção e à edição da enciclopédia. François Quesnay, criador da fisiocracia, e Adam Smith defendia o liberalismo econômico e a lei da oferta e da procura. Falarei primeiramente sobre John Locke. Para John Locke, todas as pessoas ao nascerem tinham os mesmos direitos: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses aqui eram os pensamentos de John Locke, foram os pensamentos de John Locke. Falando agora sobre Voltaire. Voltaire propôs o quê? A liberdade de expressão e a tolerância. Voltaire tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista. Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. É dele a famosa frase que dizia: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las." Falando agora sobre Montesquieu. Montesquieu ele propôs a divisão dos poderes em três partes. Para Montesquieu, era preciso evitar que o poder se concentrasse na mão de uma só pessoa ou num grupo de pessoas. Então Montesquieu ele propôs a divisão dos poderes em três partes, que primeiramente foi o poder executivo, para administrar o país e executar as leis, o poder legislativo, para elaborar e aprovar as leis, e o poder judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar o conflito, certo? Segundo essa teoria de Montesquieu, o governo assim dividido só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, ou seja, se um não se intrometesse na área do outro, certo? Falando agora sobre Rousseau, que defendia o contrato comercial. Para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não estivesse representando, o povo não só pode, como deve substituí-lo. Os escritos de Rousseau foram fonte de inspirações para diversas revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que aconteceu na França, e a Conjuração Baiana, que aconteceu aqui no Brasil em 1798. Para Rousseau acreditava na ideia de que o homem nascia bom e era a sociedade que o corrompia, certo? Falando agora sobre Denis Diderot e Jean de Lambert. Esses dois pensadores aqui, eles se dedicaram à direção editorial da enciclopédia. A enciclopédia, ela possuía 35 volumes e levou 21 anos para ser editada. Por fazer sérias críticas à Igreja Católica
e o absolutismo monárquico, essa obra ela foi proibida de ser divulgada, certo? Falaremos agora então sobre o iluminismo na economia. Os iluministas, eles criticavam também o mercantilismo e sua principal característica, a intervenção na economia. Os primeiros a criticar o mercantilismo foram os fisiocratas franceses. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra. Por isso, a agricultura era a principal atividade econômica. Adam Smith, que foi... François Quesnay, criador da fisiocracia, afirmava que a economia era regida por leis e a mais importante delas era a lei da oferta e da procura, ou seja, quando a oferta é maior que a procura, o preço tende a baixar e quando ocorre o oposto, o preço tende a subir, certo? Falando agora sobre Adam Smith, que defendia o liberalismo econômico e a lei da oferta e da procura. Para Adam Smith, a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra. Smith também defendia o livre comércio e a concorrência entre as nações, certo? Adam Smith ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico. Adam Smith ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico, ou seja, por defender o livre comércio entre as nações, certo? Pois bem, para encerrar, é importante que vocês entendam que o iluminismo foi um movimento que revolucionou os pensamentos e as ideias, e esse movimento serviu como fonte de inspirações para diversas revoluções que ocorreram ao longo da história, como, por exemplo, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Enfim, esses ideais iluministas, eles predominam até hoje e continuam vivos em nossa sociedade.